Pronto. Tá aceso, não tá aqui? Não, pronto. Aqui tá enquadrado. E tu fica olhando aqui se vai apagar, tá? Tá, por favor? Aí se apagar, tu me avisa. Apaga aí pra mim, por favor. Sem apagar a divisão, vai. Eu não sei se eu troquei o certo, mas eu acho que ele dura um bom tempo. Você dura mais que 12 anos? Hã? Você dura mais que 12 horas na gente? É. Sem a linha. Não. Sem a linha. Acabou a linha. Pode deixar, pode deixar. Eu refaço. Tu fica olhando se vai apagar, viu? Se apagar, tu me avisa. Vamos lá. Pode ir. Tudo. Poxa, rapaz, apagou a linha. Cara, era pra apagar tudo. Ele não especificou o que era pra não ser apagado. Mas tudo bem. Agora eu sei que não é pra apagar ali. Pronto. Isso é algoritmo. Isso é falta grave. Não, isso é algoritmo. Apague tudo, não finge que acha que Apague tudo. Se tiver uma linha, não apague ela. se tiver Se vermelho, não não, apague. pode apagar tudo mesmo. Apague tudo, exceto a linha. Então pronto, agora tá especificado. Pronto, tá bom. Não pode deixar, o resto eu apago. Valeu. Peraí. Pronto. Então, na aula passada, na última aula, vocês aprenderam o que são proposições. Então, quando você tem P e Q, proposições, associada a essas proposições, você tem as suas negações, né? Negação de P, negação de Q, tem a conjunção de P e Q e a disjunção de P com Q. A conjunção é isso, né? P e Q. É ou. Tanto é que o enunciado é formado, o enunciado de P e Q é o enunciado de P ou o enunciado de Q. O enunciado de P, o enunciado de P e Q é o enunciado de P e o enunciado de Q. Enunciado. E o enunciado de P ou Q é o enunciado de P ou o enunciado de Q. E elas são formadas, tá certo? Com uma definição de modo que a tabela de valor, tá? Não P, não Q, P e Q e P ou Q, tá? Sejam assim, né? As possibilidades para P o Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e falso. E aqui é o quê? Falso. Não. Sim, desculpa. Falso, né? Verdadeiro. Aqui. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E P e Q? Verdadeiro, o resto tudo falso, né? Falso. E P ou Q? Verdadeiro, falso. Ou seja, isso é verdadeiro quando e somente quando as duas proposições são verdadeiras. E isso é falso quando e somente quando as duas são falsas. Tá certo? Tá bom? Nós vimos o conceito de construções proposicionais logicamente equivalentes, tá? Porque a partir dessas três operações, você monta várias proposições usando combinação dos
quantificadores. Aí as proposições geradas a partir, né, de um conjunto de proposições usando alguns desses conectivos, né, algumas dessas operações, que é negação, conjunção e disjunção, estas proposições que você gera, cada uma delas é denominada de proposições compostas, cujas componentes são essas proposições que você está usando para gerar essas outras, tá certo? E aí você gera várias, né? E duas composições, ou seja, duas maneiras de compor proposições a partir de um mesmo conjunto de componentes, tá certo? A partir de um conjunto de componentes fixos, né? A partir de parâmetros proposicionais fixos. São ditas logicamente equivalentes quando os seus valores lógicos são os mesmos em qualquer possibilidade lógica das componentes. Rigorosamente não são não é cada par de proposições geradas são logicamente equivalentes. Proposições, o que são logicamente equivalentes são as formas de construir, as composições, tá certo? Por exemplo, essas duas não são logicamente equivalentes. Por quê? Porque não é verdade que para cada possibilidade lógica as duas composições têm os mesmos valores lógicos. Então, essas duas não são logicamente equivalentes. Exemplo que são logicamente equivalentes é essa daqui e essa. Essas duas composições são logicamente equivalentes. Por quê? Porque em qualquer possibilidade lógica de P e Q, essas duas têm os mesmos valores lógicos. Tá certo? Entendido? Entendido? Tá? O que é? É sim, já é a segunda aula. Ah, porque o pessoal... Não, já é. Pode entrar, entre e faça o silêncio, por favor. Você está atrasado. Porque eu acho que eu comecei um pouco antes, não foi? Mas tudo bem, pode entrar. Estava aqui só a revisão. Agora vamos a uma definição. Ó. Definição. Você tem negação de proposições, você tem a conjunção de proposições, a disjunção de proposições, e você tem uma outra operação, que é a implicação. Tá? Mas a implicação é isso que eu vou definir aqui. Ó. Sejam P e Q proposições. Silêncio. A implicação. Silêncio, pessoal. A implicação. Silêncio, senão eu vou dar um carão em você pelo YouTube. Você vai dar um carão no YouTube. Você quer levar um carão no YouTube? Pode o cara levar um carão no YouTube, rapaz. Quer não. A implicação de P com Q é a proposição não P ou Q. Que é uma composição de P e Q, certo? Usando a negação e a disjunção. Então, a implicação de P com Q é esta proposição. Sendo denotada, sendo quem? O sendo se refere à implicação. Sendo denotada por isso aqui. Tá? Então, o que é a implicação de P com Q? É a proposição não P, a negação de P ou Q. E aí, estou dizendo o que é para você. A implicação de P com Q é esta proposição, sendo denotada dessa forma. Então, qual é a tabela de valor dela? Qual é? Vamos botar aqui. Está aqui, ó. P, Q,
não P e não P o quê? Essa é a definição, cara. Tá? Quais são as possibilidades lógicas aqui? Quais são? Verdadeiro. Começar. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Qual é aqui? Qual é? Falso. Falso. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, isso aqui dá o quê? Quer dizer, ou, né? Verdadeiro. Ou conjunção, disjunção dessas duas, qual é? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Moral da história. Quando é que uma implicação de P com... Perdoado. Quando é que uma implicação de... Perdoada não, desculpada, né? Me perdoa Deus, né? Quando é que a implicação de P com Q é falsa? Somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Então, esse termo implicação vai ao encontro do que você entende como implicação. Tá? Isso aqui, lê-se, maneira que você lê. P implica que, ou lê-se assim. Se P, vírgula, vírgula, então o quê? De fato aqui lê-se assim, ou que se P. Tá? Esqueçam essa, por favor. Tá? P implica que, ou se P, então que. Que você usa essa construção no linguajar de vocês, né? Se isso, então isso. Quando é que isso é verdade? Quando é que essa construção gramatical? Se P, então que? Quando é que isso é verdadeiro? Quando a veracidade de P garante o quê? A veracidade de quê? Se não, veja, se não, veja. Tá? Então, veja bem. Eu vou aqui trabalhar com vocês assim, como eu demonstro que uma implicação é verdadeira? Como é que eu demonstro a partir dessa tabela, como é que eu demonstro que esta implicação, tá, é verdadeira? Basta demonstrar que P é verdadeira e Q é verdadeira, ou então que P é falsa. Porque se P é falsa, a implicação é verdadeira. E se as duas são verdadeiras, P e Q são verdadeiras, a implicação é verdadeira. A implicação só é falsa quando? Quando P é verdadeira e Q é falsa. Moral da história. Para mostrar que uma implicação é verdadeira, é suficiente mostrar que as duas são verdadeiras. Ou então é suficiente mostrar que P é falsa. Tá? Porque só o P é falso, mas não sei. Que é definição. É definição. Tá aí, ó. A definição da implicação, não é isso? Lê-se isso aqui, vírgula, eu vou dar mais possibilidades. Tá certo? De ler. Ler. P é condição suficiente para que... E essa palavra condição é desnecessária, tá? Você pode dizer, P é suficiente para quê? Outra possibilidade de que ler. Que é condição necessária
Necessária para quem? Para. Tá? Ah, vou parar nessas daqui. Tem mais. P é o antecedente, Q é o consequente. Tá? Ou. Tá? Então, necessário. Exemplo. Vamos ver. Vejamos o exemplo. Você pega P, bem simples. 3 é maior que 2. Tá aqui. E pega Q, 7 é primo. E pega P implica Q. Qual é o valor lógico de P implica Q? Qual é? Bem, P é verdadeira? É. Q é verdadeira? É. Então essa é verdadeira. Tabela de valor diz que essa é verdadeira. Outro exemplo. Você pega, esse é um exemplo, tá? Outro exemplo. Tá? P. 7 é divisor de 10. Que? Tá certo? Que? Que existe x racional tal que x ao quadrado é 2. Ó. P implica que? P implica que? Essa é verdadeira? Hã? Essa é falsa. Essa daqui? Falsa. Então essa daqui é o quê? Verdadeira. Por causa? Hã? Se isso aqui é falsa, não importa, tá? Tá. Como eu disse. Outro exemplo. Tá? P, tá? Existe x racional tal que x à oitava mais 2x5 menos 3x2 mais x mais 1 é igual a 0. Tá? Bom. Me desculpe. Tá? PS. Tá? Tá bom? 10 é primo. E que, agora sim, existe x racional tal que x à oitava menos 3x5 mais 2x3 menos 3x mais 1 é igual a 0. Qual é o valor dessa? Falso. Qual é o valor dessa? Não sei. Mas eu sei que P implica que é o quê? Verdadeiro. Tá certo? Entendido? Entendido? Essa daqui, ó. P. Esse outro exemplo. P. Tá? 2 divide 10. Tá? E aqui existe é com E no final, tá? Existe x racional tal que, TQ é tal que x ao quadrado é 5.